Oi, gente. Então, estamos chegando no 6º capítulo, conforme a gente conversou. Hoje nós vamos falar sobre como a gente pode resolver aqueles jogos psicológicos, né? O título é A Colocação de Limites nas Relações Familiares, Prática do Amor. Bom, então, primeiramente, a gente tem que, se não viu, né, voltar lá o vídeo anterior para identificar os jogos. Identificamos, estamos jogando, independente da posição que estamos jogando, a gente não quer ficar, porque a gente entende que esse jogo é uma relação de domínio, né, quem domina e o dominado, e a gente não quer isso, né, então a gente tem que ter força, coragem, né, para enfrentar e mudar não é fácil, porque se todo mundo da família resolvesse mudar junto, aí era barbata, né, todo mundo resolvesse, não, agora ninguém vai jogar com ninguém, vamos um auxiliar o outro, mas dar espaço para o outro também, isso seria muito fácil. Mas o que a gente acaba fazendo? Eu não consigo mudar porque o outro não muda. Eu até queria parar com isso, eu não quero mais ficar fazendo coitadinha, não quero que ninguém resolva meus problemas, mas o outro acaba sempre resolvendo, sempre fazendo, né? Então a gente acaba colocando no outro a desculpa. E a gente tem que, primeiro, parar de pensar assim, né? E buscar resolver os problemas com o que a gente pode. Qual é o nosso poder real? Mudar o outro ou mudar nós mesmos? Né? Então a gente sabe que a gente não tem o poder real de mudar o outro. A gente já entendeu isso. A gente pode se modificar e ser o exemplo para que o outro mude também. Mas eu preciso primeiro mudar. Então, o autor traz um exemplo, né, de uma casinha, né, e essa casinha é a nossa intimidade, tá? E a nossa intimidade tem que ficar bem protegida, então a gente coloca uma cerca na volta dela, que a gente vai chamar de limite. Então, tem a cerquinha até onde a pessoa pode chegar, né? Bom, do mesmo modo que a gente não iria abrir a nossa cerquinha para qualquer um, que a gente não iria abrir a nossa casa para qualquer um, muito menos a da nossa intimidade, né? Mas digamos que a gente botou limites lá na nossa relação com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, né? Colocou lá os limites. E aí aquela pessoa pegou um trator e passou por cima da nossa cerquinha, mas nem pensou. Para entrar, querendo entrar na nossa intimidade, né? Nas coisas que eu havia colocado limites. Aí, eu tenho algumas alternativas, né? Algumas uma boa e outras não tão boas assim. Eu posso agir da mesma forma. Pegar o meu trator e passar por cima da cerquinha dele. Ele passou por cima da minha, então eu também vou quebrar as regras dele, os limites dele, e vou passar por cima da cerquinha dele. O que isso faz? Os jogos. Comecem os jogos, né? Cada um por si. Cada um, família sem regra nenhuma, né? Cada um faz o que quer. E aí a gente sabe que isso é desrespeitoso, né? Então, não é o que a gente quer. Bom, vamos pensar então o que a gente pode fazer. Ainda de uma forma negativa, o que a gente poderia fazer? Eu não quero brigar, e fulano não é assim mesmo, ele não respeita, eu já falei, já dei as regras, mas ele insiste e acaba sempre passando como um trator pela minha cerca. E aí com isso, além da minha cerca já estar quebrada, além de já ter passado com um trator na minha cerca, eu ainda vou abrir a porta da minha casinha, né? A porta da minha intimidade. Vou dizer assim, tá, eu sou a vítima, eu sou incapaz, realmente é tu que sabe, é tu que consegue resolver, faz as coisas aí, né? E aí começam os jogos. Ou eu posso ir lá e repor a cerca. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100 vezes, quantas vezes for necessário. Porque vocês lembram do nosso poder real? É mudar a gente. Então, mudar a nossa postura perante as coisas, perante o ataque dos outros, perante o comportamento dos outros, né? Eu não posso mudar o outro. Então, pode ser que o outro passe a vida inteira tentando arrombar a nossa cerca. Isso cabe a gente decidir se a gente vai fazer igual, se a gente vai
deixar e abrir mão da nossa intimidade, ou se a gente vai lá e vai restabelecer os limites. Então são esses os limites que vão dar fim aos jogos, que vão fazer com que a gente comece a ter comportamento de adulto, né? Que a gente consiga ter relacionamentos entre pessoas que se ajudam mutuamente, mas sem um ter o controle sobre o outro. Então, pra gente concluir, a gente tem que entender que esses jogos existem, não é por acaso, é porque existem ganhos, né? Ganhos secundários. Como assim ganhos, né? A gente tá ganhando prêmios, né? Como assim? Por exemplo, para uma arte Salvador, lá o Salvador que ajuda lá a pobre vítima, né? O que ela tá ganhando? Ela tá sendo bonzinho. Eu sou bonzinho, eu ajudo, faço tudo por essa pessoa. Faço tudo pela minha família. Então ela tá se colocando nessa posição e para ela isso é um ganho. Para a vítima incapaz, é o mais fácil, né, de identificar, que é aquele que tem alguém para resolver todos os seus problemas. Que maravilha, né? Só que não, porque não aprende a fazer nada. Então ele se sente cômodo com essa situação, né? Quando inverte os papéis, ainda há ganhos, né? Porque a vítima que passa a martirizar, né? Que passa a espizinhar, que passa a maltratar ali o seu salvador, ela vai ter o ganho de aforra, né? De se vingar dele, né? Por coisas às vezes de outra encarnação. Já o martirizado, ele vai se colocar na posição do quê? Do pobre coitado que ajuda e que não é reconhecido. Então são ganhos que a gente, por algum motivo, acha que isso é muito importante, muito interessante para nós, mas não é, né? E o autor nos convida a buscar os nossos ganhos reais, né? Que é o que a gente pode mesmo fazer por a gente, né? Buscar a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa intimidade, né? Então vamos sempre pensar assim, né? No que a gente realmente pode fazer e o que a gente realmente quer fazer para de fato sair desses jogos, né? E aí ele traz uma frase muito boa, né? Daquele cara que a gente conversa aqui de vez em quando, Jesus. E aí a frase diz assim, ó: se porém a palavra sim, sim, e a palavra não, não. O que disso passar vem de providência maligna. Bom, então o que tá aqui Jesus nos ensinando? Que não é pra gente só dizer sim num relacionamento. Isso serve pra mãe e filho, marido e mulher, qualquer relacionamento, tá? Não dá pra gente só dizer sim num relacionamento, né? Numa família que cada um faz o que quer, acorda a hora que quer, come a hora que quer, faz o que quer, tem as regras que quiser. Isso não é saudável. Mas também não adianta ser rígido, né? Do tudo é não, 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 não pode, não pode, não pode, não pode, né? E aí a gente acaba se perdendo no que é o correto, né? Então a gente tem que realmente pensar, por que eu tô dizendo esse sim? Por que eu estou dizendo esse não, né? E inclusive o autor nos traz que a gente pode sim voltar atrás, né? Ele deu um exemplo aqui no livro daquela criança que chega e o pai tá irritado, tá nervoso e acaba dando um não sem necessidade. A criança queria brincar no campinho, já tinha feito todas as atividades, tinha feito tudo direitinho, e o pai diz não sem a menor necessidade porque tá irritado. Então percebe que foi bobagem, vai lá e conversa, diz, aquela hora o pai não tava pensando direito, o pai tá irritado, mas não, tu fez tudo certinho, tu pode ir, bota as regras que tiver que colocar dentro da situação, né? E o outro exemplo que traz, né, é quando aquele adolescente que provoca, que fica ali enchendo o ouvido da gente, até a gente dizer um sim pra ir lá pra uma festa, pra uma rave, né? Esse é o exemplo que o livro traz. E aí tu diz sim, mas depois aí tu para, tu pensa, não, mas não pode ir um adolescente, isso não dá nem pra gente de 30 anos, pra adolescente. Não, tu não pode ir, né? E aí entra aquela frase que mãe gosta muito, né? Que tu não é todo mundo, né? Porque o adolescente vai argumentar, mas o fulano vai, o ciclano vai, todo mundo vai, né?
E aí é hora da gente dizer, olha, eu não posso responder pela outra família, eu não posso responder pelo que o outro pensa, né? Eu posso responder pela nossa família, com a minha responsabilidade com Deus de te educar. Bom, então começou o barulho das crianças aqui, então só pra gente concluir, né, que a gente consiga vencer esses jogos. O poder real é a gente se mudar, a gente se conhecer, se proteger, a intimidade, pôr regras nos relacionamentos com outros, da forma que os outros devem agir com a gente. Os outros com os outros, aí é problema deles, né? Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente pode botar regras. Na família dos outros, não, né? No relacionamento que a gente quer que os nossos filhos tenham com seus colegas, na sua escola, a gente pode pôr regras. Mas vai depender deles se vão seguir ou não, né? Então, entender a diferença de educar, de instruir, de orientar e de querer mandar, porque nós não podemos obrigar ninguém a mudar. A gente pode só mudar a gente e fazer com que isso faça com que o outro mude também. Tá certo? Então fica aí faltando o nosso último capítulo para concluir esse livro.